Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos desafios de programação. Nesse vídeo a gente vai resolver a questão de número 150. Evaluate Reverse Polish Notation. Nessa questão a gente vai receber um conjunto de tokens, né, nessa forma de expressão aqui, Reverse Polish Notation. E a gente tem que calcular qual é o resultado dessa expressão aqui, simulando um processamento. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o 2, o 1 e o mais. Isso significa que eu vou fazer o quê? Eu vou somar o 2 com o 1, vai dar 3. Eu vou ter esse 3, depois eu vou ter um outro 3, e aí eu vou ter uma multiplicação. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. E é exatamente o resultado que a gente precisa imprimir aqui, ó. Aqui tem uma explicação, ó. 2 mais 1 vai dar 3, que vezes 3 vai dar 9. Segundo exemplo, 4, 13, 5, e aí a gente tem aqui uma operação de dividir. O que a gente faz? Divide o 13 pelo 5, e aí depois tem um mais. Então, o resultado dessa divisão de 13 por 5 vai somar com o restante ali, né, que era o 4 que estava ali nos meus tokens. Então, essa resposta vai dar 6. Por quê? 13 por 5 vai dar 2, 4 mais 2 vai dar 6. Beleza? Aqui tem uma explicação mais complicada. Eu não vou mapificar ela aqui em detalhes, mas a ideia aqui é o seguinte. Esses tokens, eles são sempre tirados de 2 em 2 quando eu tenho um operador, certo? Nesses tokens eu tenho um conjunto de operandos, né, números, e operadores. Os operadores são soma, subtração, multiplicação e divisão. O restante são números. Então, a gente pode pensar aqui em usar uma estrutura de pilha, porque eu vou empilhando toda vez que eu tenho um número, ó, 10, 6, 9, 3, e aí quando vem um operador, eu tiro esses dois caras aqui, ó, esses dois últimos elementos, ou os dois elementos que estão ali no topo da minha pilha, eu tiro eles, aplico a operação e coloco o resultado de volta para eu poder continuar processando. Beleza? Então, a solução dessa questão é exatamente isso, ó. Vou simular aqui, ó. Imagina que eu tenho uma pilha, e aí eu vou passando token a token. E o 2. Vou colocar o 2 aqui na pilha. Aí agora eu vou ler o 1. Eu coloco o 1 no topo da pilha. Aí agora eu achei uma operação de soma. O que eu faço? Tiro os dois elementos que estão lá na minha pilha. Então vou tirar o 1 e o 2, vou somar eles dois e botar de volta na pilha. Então eu tirei o 1 e o 2. Eu tenho aqui, ó, 1. Em alguma variável eu tenho 1, em outra variável eu tenho 2. Eu vou somar os dois que vai dar 3 e vou colocar o 3 de volta lá na minha pilha. Então eu tenho 3 aqui agora. Aí agora eu vou ler um outro número 3. Aí o que eu faço? Coloco o 3 na minha pilha. E aí depois eu vou ler uma multiplicação. Então toda vez que eu acho um operador, eu tiro os dois elementos que estão na minha pilha e efetuo a multiplicação deles, né? Ou dependendo aqui do que eu achar, a função que esse operador mapeia. Então, 3 vezes 3 vai dar 9, coloco o 9 de volta lá na pilha. Terminei de processar tudo aqui, meu resultado vai estar no topo da minha pilha. Beleza? Basicamente é isso. Por que a gente está usando uma pilha e não uma fila, né? Porque aqui a expressão ela é dada de maneira invertida. Reverse Polish Notation, né? Então, essa notação polonesa ela funciona de maneira invertida e a pilha encaixa perfeitamente para esse caso. Certo? Então, deixa eu pensar aqui. Não tenho o que pensar, basicamente é isso. Então, o que a gente vai fazer? Para cada token na minha expressão, né,
a minha expressão polonesa, eu vou fazer o seguinte. Se esse token ele for um operador, então se o token, se ele for um operador, eu vou colocar esses operadores aqui todos como string mesmo, mais, menos, vezes e dividido. Então, se o meu token é um operador, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar dois elementos da minha pilha. Eu vou precisar de uma pilha aqui, eu vou chamar de stack mesmo. E aí eu vou tirar esses dois elementos dessa pilha. Então, eu vou fazer um stack.pop. op2 vai ser stack.pop. Certo? Depois, eu preciso processar a operação que eu vou fazer com esses dois números. Então, eu vou só colocar aqui, ó, processar a operação, por enquanto. Se ele não for um operador, eu vou inserir esse token na minha pilha. Então, eu vou fazer o seguinte, stack.append. Vou converter ele para inteiro, né? Porque a questão fala isso em algum lugar que ele fala que todos os números são inteiros ou uma expressão, né? A divisão de dois inteiros sempre trunca em direção ao zero. Não vai ter nenhuma divisão por zero, então a questão ela é basicamente para a gente simular. Ela não tem pegadinhas, não tem precisa tratar o input assim, assado. Não, é basicamente simular essa notação polonesa reversa. Então, se não for um token, quer dizer, se não for um operador, eu estou incluindo aqui na minha pilha. Eu estou passando aqui, ó, o 2 não é um operador, né? Não é nenhum desses símbolos aqui, então eu coloco ele na pilha. 1 a mesma coisa, coloco na pilha. Quando eu achar o mais, o que eu vou fazer? Eu tiro os dois elementos da pilha e aí eu tenho que processar a operação de adição entre esses dois operadores, beleza? E aí no final, eu tenho que processar a operação e inserir o resultado de volta na pilha, certo? Ao final, a minha resposta vai estar no topo da pilha. Então eu posso só dar um return stack na posição -1, né? Porque eu estou usando um vetor aqui para representar a minha pilha. Ou eu podia fazer um stack.pop. Tá no mesmo, beleza? O que está faltando aqui? Está faltando a gente processar a operação, né? Para eu não ter que fazer um monte de if else aqui, né? Que eu poderia fazer assim, ó, if token for mais. Aí eu vou dizer assim, stack.append op2 mais op1. Elif token, se o token for menos. Stack.append op2 menos op1. Essa ordem aqui importa, viu, pessoal? Imagina que eu tenho um elemento aqui que é tipo, eu tenho 2 e eu tenho -2, -1. Né? Então, 2 menos -1 vai dar 2 mais 1 que vai dar 3. Se eu tivesse -1 menos 2 vai dar -3. Então, essa ordem aqui dos operadores importa. Soma, subtração, fazer aqui a multiplicação.
stack.append op2 vezes op1. Se não, ele é uma divisão. Eu faço um stack.append, acho que o int de op2 sobre op1. Beleza? Com isso, eu processo a operação e adiciono o resultado de volta na pilha, né, se for um operador. Com isso, eu resolvo a questão. Vamos testar aqui. Estou dando logo run. Ó, foi aceito para todos os casos. Ah, poxa, eu não quero fazer esse monte de if else aqui. Tem como melhorar isso? Tem. Poderia criar um dicionário aqui. Vou chamar de operators. Então, eu crio um dicionário. E aí eu vou criar uma chave para cada um desses operadores, mapeando para uma função, a lambda function da vida, que recebe um operador 1 e um operador 2, e retorna op1 mais op2. Certo? Eu posso fazer isso daqui para cada uma dessas operações. E, eu vou deixar para fazer a questão da ordem dentro da própria lambda function, tá? Então eu vou trocar aqui, ó, 2 por 1, que vai ser o operador 2 menos o operador 1. Na multiplicação, mesma coisa, operador 2 vezes o operador 1. E na divisão, o operador 2 dividido pelo operador 1, e aqui eu já vou fazer o cache para inteiro também. Certo? E aí aqui, ó, eu posso fazer o seguinte. Se o token está no meu operators.keys, então se é um dessas chaves, se o meu token atual é uma dessas chaves aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, eu não vou mais fazer esse monte de if else aqui, ó, tiro os dois operadores da minha pilha. Vou dizer que o meu resultado vai ser aplicar a função, né, que esse meu mapa aqui de operadores está mapeando. Então, se eu tenho um mais, ele vai aplicar essa lambda function aqui, ó. Eu vou aplicar essa função em op1 e op2, certo? Aqui a própria função está dando conta de trocar o op1 pelo op2 aqui para poder manter a ordem correta que a questão pede. E aí depois eu preciso fazer o quê? Stack.append result. Então eu coloco o resultado da operação de volta na minha pilha. Vou rodar. Eu ainda sei programar, tá tudo certo. Beleza, passou para os casos de teste. Vamos debugar aqui para fazer o testezinho aqui de mesa, né? Apesar de que aqui em cima já meio que já foi feito isso. Então, a gente tem esse caso aqui, 2, 1 mais 3 vezes. De início, minha pilha está vazia, está vazia. O meu operators, eu não vou debugar porque aqui já está claro para vocês o que o operator faz, né? Ele mapeia um token para uma função, que é a função que deve ser aplicada caso esse token seja lido. Se o meu token atual, quem é meu token atual? Esse 2 aqui, né? Então, 2. 2 está nas chaves de operadores? Não. Então, 2 é um número. O que eu faço? Coloco o 2 aqui na minha pilha. Então, minha pilha agora tem um 2. Passou. Foi para o próximo. Quem é o token agora? É o 1. 1 é um dos operadores aqui? Não. Então, ele adiciona o 1 na pilha também. Então, coloquei o 1 aqui na pilha. Aí agora passou, foi para o próximo. Quem é o próximo? É o mais.
Mas está aqui nos meus operadores? Tá. É esse elemento bem aqui. Aí o que a gente faz? Tá, então, já que o mais está nos operadores, eu tiro os dois elementos que estão na minha fila. Então, eu vou tirar o 1 e o 2. E vou aplicar a função que o mais está mapeando aqui nos meus operadores. Então, eu vou aplicar essa função aqui, ó, passando o 1 e o 2 como parâmetro, ó, OP1 e OP2. Então, quando eu passo OP1 e OP2, essa função vai me retornar o quê? O operador 2, né, que é o 2, mais o operador 1, que é o próprio 1. Então, essa função vai me retornar 3. Então, result aqui recebeu 3. Aí, o que eu faço? Coloco o 3 lá na minha pilha. Eu tinha tirado aqui o 1 e o 2, né, para processar, e agora eu coloquei o 3 de volta na minha pilha. Beleza. Passou aqui, a gente estava lendo o mais, né? Aí agora a gente vai para o próximo 3. 3 está aqui nos meus operadores? Não. Então coloco o 3 na minha pilha. Então eu tenho 3 da operação anterior mais o novo 3. Passou, agora eu vou para multiplicação. Percebam que a questão sempre nos dá uma expressão válida. Por isso a gente não precisa se preocupar, tipo, tenho dois elementos para retirar aqui toda vez que eu encontro um sinal de multiplicação. Não preciso me preocupar com isso porque a questão dá. Beleza? Então, agora a gente leu aqui uma multiplicação. A multiplicação está aqui nas chaves de operators, né? Token está nas chaves de operators? Tá. A multiplicação está aqui. Tiro os dois elementos que estão lá na minha pilha. Quem são? É o 3 e o 3. Então aqui, ó, vai receber 3 e aqui vai receber 3. Aí eu vou fazer o quê? Vou calcular o resultado, né? Aplicando a função que está mapeada aqui dentro dos meus operators para multiplicação. Ó, token é multiplicação. Operators token é essa função aqui, ó, lambda OP1, OP2. Então, eu vou passar aqui 3 e 3 como parâmetro. E o retorno vai ser 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, meu retorno aqui foi 9. O que eu faço? Coloco o 9 lá na minha pilha. Então, eu tirei esses dois aqui, processei a multiplicação e coloquei o 9 de volta na minha pilha. Beleza? Terminei de processar todos os tokens, né? Agora não tem mais nada aqui, sair desse laço. Quando eu sair desse laço, o topo da minha pilha tem o resultado que eu quero. É o próprio 9 aqui que está aqui na minha pilha. Beleza? Poderia fazer o stack menos 1 também, né? Só olhar para quem está no topo sem tirar ele do topo. Não faz diferença nesse caso. Beleza? Vou rodar aqui com stack menos 1, ó, só para vocês verem que funciona também. E é isso. Qual é a complexidade dessa solução? A gente está usando uma pilha. Essa pilha pode chegar até, vamos supor que só tivesse números. Essa pilha ela não vai chegar até n por causa da definição da própria questão, né? Ele sempre vai dar aqui uma coisa válida. Mas ainda que fosse n sobre 2, essa pilha cresceria com O de n, certo? Porque n sobre 2 é uma constante. Meus operadores aqui nem conta, é um dicionário bem pequeno. E aqui eu estou percorrendo todo o vetor de tokens. Então, se o meu vetor de tokens ele tem n tokens, eu vou fazer n operações. Certo? Eu sempre faço uma operação aqui por token. Ou eu estou tirando o elemento da pilha e colocando de volta, ou eu estou inserindo o elemento na pilha. Beleza? Então, essa solução, no geral, ela é O de n de tempo e O de n de espaço. Beleza? Vou submeter. E questão aceita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Por hoje é isso, que o código esteja com vocês. Um abraço.